Marcos, perdão, né? Capítulo 3, Marcos capítulo 3. E versículo 14. Querido Deus, o Senhor é bom, perfeito, o Senhor é santo, justo, o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz. E diante da perfeição do Senhor, meu Pai, nós estamos aqui para ministrar a palavra ao coração do Teu povo nessa noite. Que o Senhor nos dê a direção da Tua palavra, falando, meu Pai, a respeito de missões. Nos dê graça e sabedoria. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É bem certo que o tema do culto de missões, ele fala sobre a nomeação dos homens ao qual Deus escolheu, ao qual Deus separou, para que a obra de Deus pudesse dar continuidade. Sabendo Jesus que Ele não estaria muito tempo para continuar a pregar o Evangelho, que o seu tempo estava limitado, mas que a obra era necessária ela continuar. E Jesus então, Ele escolhe 12 homens para continuar a obra de Deus, para fazer a missão, para que a palavra de Deus fosse expandida. E o bom disso tudo, que Jesus, nomeando esses homens para que pregassem a palavra, para que fosse a obra, o Senhor era com eles. O Senhor confirmava a presença com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Eram homens escolhidos. Levanta a mão, faz assim, faz assim, faz assim. Escuta esse aqui. Quem escolhe é Deus, quem direciona é Deus, e quem está conosco é Deus. E falando em homens escolhidos por Deus para pregar a palavra, para evangelizar, para ser missionários no campo. O pastor Leandro disse que nós temos uma obra em Portugal. Sim, nós temos hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja em Portugal. Amém, irmãos? Amém. Em Portugal, onde está ali o pastor Jadiel. Então veja que a palavra de Deus tem sido levada, mas a obra ela não para, a obra ela continua. E a obra de Deus ela depende de mim, e ela depende de você. A obra de Deus ela depende de cada um de nós. A obra não para, não para, não para. Eu quero nessa noite então estar falando de um homem, e esse homem ele agradava a Deus, um grande missionário. E esse homem ele era altruísta. Quem entendeu o que eu falei? Esse homem era altruísta. Alguém vai dizer assim: eu nunca ouvi essa palavra, nem sei o significado dela. Para ser um missionário de Deus, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, tem que ser altruísta. Pastor, o que é isso? Altruísta é aquele que pensa mais nos outros do que em si próprio.
Eu, para ser um altruísta, eu tenho que preocupar mais com as pessoas do que comigo mesmo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, o missionário altruísta é aquele que ele procura fazer a vontade de Deus. Quem entendeu o que eu falei? É aquele que procura fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ei, você é um missionário, você é altruísta, você está aqui é para fazer a vontade de Deus. Nós somos escolhidos, chamados para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Eu estou falando de Barnabé. Talvez eu já tenha pregado aqui sobre Barnabé. Eu me lembro, eu preguei aqui sobre Barnabé, mas foi outro caminho. E esse homem chamado Barnabé, ele tem um significado. O significado de Barnabé é filho dos profetas, ou filho de profeta. Veja que esse homem, até no nome, ele já tem um significado. Até no nome, ele já é um missionário. Aleluia! Eu não sei o significado do meu nome. Eu não sei o significado do nome dos pastores. Eu não sei o seu significado do seu nome. Não sei o significado do seu nome. Mas eu sei uma coisa: que você nasceu para ser um missionário de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nós nascemos para ser um missionário de Deus. Aleluia. Quando no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 19, 11 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 19, observe isso aqui, que coisa linda. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia. Quem conhece a história de Estevão sabe que Estevão foi apedrejado porque pregava a palavra de Deus. Mas mesmo sendo apedrejado, ele não negou a sua fé. Ele continuou pregando a palavra de Deus. E às vezes nós achamos que por causa de uma dificuldade a gente para e a gente não faz. Ninguém foi chamado para viver no conforto. Aleluia. Observe aqui, este homem chamado Barnabé, no início da sua carreira, era um homem, no início da carreira e no início da igreja sendo construída na terra, sendo levantada na terra, o começo da igreja, a Bíblia diz que por ele ser um altruísta, um homem que se preocupava mais com os outros do que ele mesmo, a Bíblia nos relata que este homem, ele tinha tanta preocupação com as pessoas pobres, com as pessoas necessitadas, isso tudo porque ele procurava agradar a Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que um ajude o outro. Tanto que ele diz assim, ó, que é bom andar dois juntos, se um cai, o outro levanta. Aleluia. A Bíblia não fala de estar só, a Bíblia sempre fala de estar em dois. Para quê? É para um ajudar o outro. Então, egoísta para Deus não serve. Pessoas egocêntricas para Deus não servem. E o que ele faz? Ele vê a dificuldade, a pobreza dos irmãos. Pastor, o senhor está
A igreja não parou. Queremos ser diferente, queremos fazer diferente da igreja como começou. Não, a igreja quando ela começou, ela é de Jesus, era de Jesus. E a igreja hoje, ainda, ela é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é do pastor João. Não, senhor, a igreja é de Deus. E Deus coloca no coração desse homem, olha o que esse homem faz. Vendo a dificuldade do povo. Eu estou falando de missões, eu estou falando de fazer a obra de Deus. Eu estou falando de um homem que tem um coração voltado para ajudar as pessoas. Ele vende uma de suas propriedades, ou sei se quantas que ele tinha, ou se ele tinha uma só. Mas ele vende a sua propriedade. E ele pega todo o dinheiro daquela propriedade, a Bíblia nos relata que ele pega e ele entrega aos pés dos apóstolos. Ele entrega para a igreja, para que a igreja pudesse repartir com quem precisava, com quem necessitava. O dinheiro de dízimo, o dinheiro de oferta é para fazer a obra de Deus, irmãos. Pagar aluguel de salão é obra de Deus, pagar água é obra de Deus, pagar luz é obra de Deus. Tem pessoas que às vezes o pastor não entende isso, às vezes as pessoas não compreendem isso. Eu estava meditando essa semana, eu pensava assim, puxa, eu lembro quando a gente trabalhava em casa, era 12 pessoas em casa, era 12 filhos. E a gente começava a trabalhar de pequeno, 7, 8, 10 anos, começava a trabalhar de pequeno. Mas uma coisa interessante, todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente dava na mão da mãe, não era do pai não, a gente dava na mão da mãe, porque na minha casa quem mandava era a minha mãe. Por que, pastor, fazia isso? Porque nós comíamos na casa, nós vivíamos na casa, nós éramos uma família, e cada um participava com um pouquinho. Eu já participava com tudo, que eu não ficava com nada. E hoje, pastor? Hoje é cada um para si, Deus para todos, né, irmãos? Mas do que o senhor está falando? Eu estou falando de igreja, eu estou falando de missões. Mas o senhor está saindo do assunto? Não, eu estou falando de missões. Eu estou falando que esse homem vendeu a sua propriedade e colocou aos pés dos discípulos. O senhor está mandando mais vender? Não estou falando nada disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um tem que contribuir, sim. Por quê? Porque você alimenta aqui na casa. Você é membro, às vezes a pessoa não entende o que é estar ligado no corpo. Se nós estamos ligados no corpo, nós nos alimentamos do corpo. E se nós alimentamos do corpo, nós temos que contribuir com o corpo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Isso é só para dar uma refrescada aqui, tá bom? No que o pastor Leandro falou. Porque às vezes a pessoa esquece que porque ela está dentro da igreja, ele falou aqui que diz minha ordenança, às vezes a pessoa diz, eu não faço, não. Está errado. Tem que contribuir sim. Tem que ajudar sim. Para isso nós somos chamados. Por quê, pastor? Porque eu acabei de dizer que a obra não é minha, não é dele, a obra é de Deus. E a obra de Deus tem que continuar. E a obra de Deus só continua na terra se tiver a colaboração dos irmãos, se tiver a ajuda dos irmãos, para nós continua. Por isso que chegou aonde chegou. Por isso que estamos aonde estamos. Aonde, pastor? No conforto, até ar-condicionado tem. Mas por quê? Foi Deus que abençoou, foi você que contribuiu. Deus te abençoou, você contribuiu, e hoje você está aí sentado na cadeira abençoada e vai no ar-condicionado. E que é isso, pastor? Isso é missão, isso é obra de Deus. Isso é Deus cooperando. Deus te abençoando, você abençoa a obra e Deus vai abençoando a cada dia. Mas ele ajudava, ele vendia, deu aos discípulos, aos apóstolos, para que distribuísse com os pobres. E aí, pastor, Deus abençoou, Deus se agradou deste homem. Aí vem um casal,
Ananias e Safira? Eita, casalzinho. E eles querem fazer o mesmo. Né, pastor? Ele quer fazer, eles querem fazer. Opa, ele fez, nós vamos fazer também. Deus agradou dele, Deus vai se agradar de nós também. Mas cuidado, Deus quer interesse. Deus quer que você seja inteiro naquilo que você vai fazer. Deus não quer nada pela metade. Aleluia! Vendeu a propriedade, pegou parte do dinheiro, chegou nos apóstolos, está aqui, ó. Ele podia ter falado, o mesmo que ele fez, nós estamos fazendo. Verdade, verdade. Mas esqueceu que os homens, que Pedro, que os apóstolos eram homens de Deus. Aleluia. Não adianta querer enganar o Espírito Santo. Não, a gente engana, mas enganar um homem que é cheio do Espírito Santo não tem jeito. Enganar a Deus não tem jeito. Por que você fez isso, rapaz? Fez o quê? Você reteu parte da venda da casa. Você deu só um pouco, a parte e falou que deu tudo. Matou, morreu. Chama a esposa. A esposa não sabe o que é. Chama a esposa, e aí? Esse é teu dinheiro da casa. Morreu? Eu falo uma coisa. Quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Por que, pastor? Porque ele é o dono da vida, ele está no controle de tudo. E tem mais uma coisa. Quando Deus quer matar, não tem esse negócio. Para Deus não tem esse negócio. Morreu do acidente, morreu do carro, caiu da árvore, caiu afogado. Não tem esse negócio não. Chegou a hora, vai morrer. Tá bom, pastor, está falando que eu vou morrer? Tô. Mas eu não sei, mas que vai dar. E quando chegar a hora, mas fazer as coisas direito, andar na presença de Deus. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem que procurava agradar a Deus em toda a sua maneira de viver. Aleluia. Quando e os que foram dispersos depois de Estevão, cada um foi para um lado, com medo de morrer. Mas eu não prego a palavra porque eu tenho medo da perseguição. Irmão, perseguição sempre vai ter. Aleluia. Hoje o pastor de São Paulo pregou isso hoje. Perseguição sempre teve, sempre terá. E uma coisa tão interessante, escuta isso. E eu quero profetizar, eu quero que você levante a mão agora. Levanta a mão. Você vai, pastor, o senhor vai ser perseguido. Mas vai ficar a mão levantada. E quanto mais perseguido você for, mais você vai crescer. Quanto mais perseguido o povo de Deus era, mais o povo de Deus crescia. Por quê? Porque Deus está na perseguição? Não, Deus está com o seu povo. A perseguição pode ser do inimigo, mas é quem está contigo, é Deus. Quem é mais forte? O inimigo ou Deus? Às vezes quando alguém fala assim, olha, você vai passar por uma luta, por uma prova, eu falo, então que venha logo. Eu quero que venha logo. Por quê? Porque eu sei que depois da tempestade, o que é que vem? Depois da tempestade, o que é que vem? Eu quero ser abençoado logo. E se eu não tiver que passar, e se eu não passar, eu vou ser abençoado. Quem quer bênção? Quem quer bênção? Quem quer bênção? Aleluia, aleluia, aleluia. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Por quê? Calma que eu vou chegar lá. Não vai morrer. Porque eles anunciavam a palavra. Não tem que ter essa preocupação, esse medo de falar, medo de anunciar, não. Pode ficar tranquilo. Tem muitas pessoas, pastor Leandro,
que quer ser abençoada, tem muitas pessoas que querem ser curadas, mas precisam ouvir a palavra, precisam ouvir o Evangelho, e alguém precisa anunciar, alguém precisa falar. Ninguém vem, como eu disse, ninguém vem se não ouvir falar. Como é que eu vou crer em alguém que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar? Nós cremos porque nós ouvimos, e se nós ouvimos é porque alguém falou, e tem muita gente esperando a gente falar. Aleluia! Louvado seja Deus! Pastor, essa palavra não é agradável, não é palavra de missões. Nós estamos falando de missões essa noite. Glória a Deus, aleluia! Nós estamos falando da obra missão 1. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus começou. Aleluia! Vamos lá. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama deles, dessas coisas, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram quem? Um homem de Deus. Uma igreja que estava começando e precisava de homens para estar lá na frente, pregando, mostrando quem é Jesus. Eu estou no Evangelho porque eu conheci Jesus. Sabe qual foi o versículo que me trouxe para a palavra de Deus? Como é que é o nome do irmão? Júnior. Sabe qual foi o versículo que me trouxe para a palavra do Senhor, para os caminhos do Senhor, para a igreja? Me despertou em mim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu não sabia disso. Mas que história de verbo, que princípio, do que eles estão falando, que eu não sei. Alguém precisa falar alguma coisa e eu quero saber o que é. Eu quero entender esse negócio aí. Isso eu escutei na igreja católica carismática. Aí eu fui procurar. Eu falei, eu quero fazer um curso na igreja dos crentes. Aí o padre falou assim, não, pai, faz um seminário aí, você vira padre, acabou. Não, negócio de padre não é comigo não. Eu quero viver como os crentes vivem. Eu quero aprender a palavra de Deus que os crentes pregam. Aí fui lá conversar com o pastor, né, pastor Gê. Eu nem conhecia, ele nem me conhecia. Ele falou, você é católico, rapaz, você quer fazer curso na igreja evangélica? Está no meu coração, eu quero fazer. Se vocês me aceitarem, eu quero. Ele não é bom nem nada, ele falou, me abraçou. Comecei o curso. Pouquinhos dias, eu já estava dando aula na igreja católica. E aí, o senhor ficou lá? Não. Eu falei assim, vai. Estou indo. Aleluia! Fui lá, conversei com o pastor, vocês me aceitam aqui? Ele falou assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. E estou aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus. Por quê, pastor? Deus me chamou. Deus te chamou. Deus chamou a cada um de nós para essa grande obra. Aleluia! E olha lá, o qual quando chegou, aí eles enviam Barnabé até Antioquia. E quando Barnabé chegou, veja o que é o homem de Deus. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê a situação do povo. A Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. Tem pessoas que já não sentem, já não conseguem mais sentir a graça de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o missionário, ele tem que sentir a graça de Deus, ele tem que sentir a presença de Deus, aonde ele for, não importa o problema, não importa a situação, aonde ele for, Deus é com ele sente a graça de Deus, ele sente a presença de Deus. Ele
viu a graça de Deus e se alegrou. Nós temos que ter a alegria de Deus na nossa vida. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus para alguém se eu não tenho graça de Deus, se eu não sinto a presença de Deus, se eu não sinto a alegria de Deus? Como é que eu vou falar que Deus fez, que Deus faz e que Deus continua fazendo, que Deus mudou, que Deus transformou, que Deus renovou, que Deus curou? Como é que eu vou fazer isso se eu não acreditar, se eu não tiver fé para isso, se eu não tiver alegria, se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, se eu não tiver a graça de Deus? Aleluia! E ele exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Se não tiver alegria, se não tiver graça de Deus, você vai chegar numa pessoa, eu estou falando de missionário, estou falando que esse homem, ele tinha tudo isso aí. Agora imagine uma pessoa que vai querer evangelizar. Mas é fácil evangelizar, não é não. Você vai chegar numa pessoa que está passando dificuldade. Você vai para uma pessoa fazer uma visita numa pessoa que está no leito do hospital. Você vê a pessoa doente, enferma. Se eu tiver a graça de Deus, se eu tiver a alegria de Deus, se você não sentir a presença de Deus, se Deus não for na tua vida, rapaz, eu conheço um camarada que estava igual você, e quando você foi, ele morreu. Nós somos chamados para levar a palavra de conforto, para confortar as pessoas, para alegrar o coração das pessoas. Se eu não tiver a alegria de Deus na minha vida, como é que eu vou fazer isso? Quem tem a alegria de Deus, quem tem a alegria de Deus, quem tem a alegria de Deus. Ô meu amado, ó apóstolo, ô irmão, eu sei que a tua situação está difícil, eu sei que o que você está passando não é fácil, não. Eu sei, eu entendo. Isso aqui Barnabé falando. Eu compreendo, eu sei. Isso, eu estou falando porque ele era um homem alegre e ele exortava as pessoas a permanecer. Ô, irmão, eu sei que a tua situação não é fácil, eu sei que está difícil. Eu sei. Não, irmão, eu sei que você está desempregado. Não, eu sei também que você está devendo. Eu sei, não, eu sei. Deus está falando, você não está percebendo. Eu sei que a tua situação não está fácil, não. Eu sei que está difícil. O aluguel está atrasado. Não, eu sei. Deus também sabe. O aluguel está atrasado, eu estou cheio de conta. Eu não vejo de onde tirar dinheiro para pagar. Eu não sei o que fazer. Isso, Barnabé, só escutando. Aí Barnabé fala, não, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Aí Barnabé falava assim, mas fica tranquilo, fica em paz, que o meu Deus é o Deus que tem a solução para todas as coisas. O meu Deus, Ele traz refrigério. O meu Deus, Ele acampa. Você sabe que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está nos guardando. A Bíblia diz que os anjos dele acampam ao nosso redor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Glória a Deus, aleluia. E você sabia que a palavra Barnabé, ela tem mais um outro significado? Na Bíblia, a palavra é exortação. Eu não tinha falado que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Aleluia. A palavra exortação. Aí chama ele para permanecer no Senhor, porque ele era um homem de bem. Versículo 24 do capítulo 11. Ele era um homem de bem. Está cheio de homens maus que a gente olha, não conhece, não sabe o que está no coração da pessoa. Aleluia. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Tem que ser pessoa de bem. E ele era um homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia. Se nós
de Deus em nossa vida, não tem como a gente fazer, não tem como a gente pregar a palavra de Deus. Quem tem fé? E é tão interessante que a palavra de Deus ela crescia tanto, e Deus confirmava a sua presença em todos os lugares que ele dizia, que depois de Barnabé ver como Deus estava abençoando e que as cidades precisavam ouvir a palavra, precisavam ser ministrada a palavra, o povo precisa ser ensinado, ele corre até Tarso e vai buscar Paulo, vai buscar Saulo para ajudar ele na caminhada. Mas eu disse para vocês que ele não era um homem que ele se preocupava em aparecer, não. Ele não era um homem que estava preocupado em status, não. Tanto que no começo da palavra, no começo de onde Barnabé começou a aparecer, Barnabé apareceu primeiro que Paulo, e depois que chegou Paulo, o negócio mudou. Aí Paulo ele tomou a direção, Paulo foi escolhido para a liderança, e Barnabé ficou com ciúmes? Não. Barnabé ficou com inveja? Não. Ele continuou fazendo aquilo ao qual ele foi chamado. Não ficou olhando para A, não ficou olhando para B, se A estava crescendo, se B estava crescendo. Não, o importante é que ele ficou na posição ao qual ele foi colocado. Ele continuou fazendo e Deus foi abençoando a obra. Mas olha, não para, viu, irmão? E aí o que acontece? Ele chega e começa a pregar o evangelho, ele e Saulo começa a pregar a palavra de Deus. Deus começa a confirmar as maravilhas que fazia. Eles chegaram numa cidade chamada Listra, e a Bíblia diz que havia um homem, e esse homem era paralítico, esse homem não andava, ele tinha problema nas pernas, nunca andou. Mas a fé desse homem foi acrescentada porque ele ouviu Paulo pregar. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo olhou para aquele homem. Ei, tem bênção de Deus, tem milagre chegando aí, viu? E Paulo olhou para aquele homem, nos olhos dele, Paulo viu que tinha fé, que aquele homem, ele estava crendo no que Paulo estava pregando. E a palavra de Deus diz que Paulo olha para ele, ele fala: ei, fica em pé, rapaz, e anda. E aí? A Bíblia diz que no mesmo instante o homem já levantou e saiu pulando, saiu correndo. O que é isso? É Deus confirmando a sua presença. Se você fala, se você evangeliza, se você prega, se você faz, Deus é contigo. Deus vai confirmar na tua vida. Porque o que você está fazendo com os outros, Deus está fazendo por você. Mas observa isso, eu estou dizendo que ele era um homem altruísta, um homem que não se preocupava com ele só, mas ele se preocupava com os outros, não queria ter fama. E hoje é assim, hoje os pregadores, quanto mais fama tem, para eles é melhor, porque eles podem cobrar mais caro, né? Quem entendeu o que eu falei? Aleluia. Quanto mais fama eles têm, quem dá fama para eles, pastor? A igreja. Quanto mais a gente enche a bola desses camaradas, mais eles crescem, mais caro eles cobram. E Deus? Não, ele está preocupado com Deus, ele está preocupado com os deles. Barnabé e Paulo eram diferentes. Aí eles viram o milagre. Ele fez isso na presença de muita gente. Quando eles viram o milagre, eles tinham os deuses que eles adoravam lá. Eles tinham os deuses que eles adoravam. Era Júpiter e Mercúrio. Aí chamaram os dois, falaram: opa, os nossos deuses incorporaram neles. Aí colocaram o nome de Barnabé de Júpiter e colocaram o nome de Paulo e Mercúrio. E começaram a adorar. Aí cataram um boi lá e quiseram sacrificar em homenagem a Paulo, em homenagem a Barnabé. Por quê? Porque na cabeça deles, o Deus deles estava incorporado em eles. Mas Paulo não gostou disso. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé saíram correndo para o meio da praça, rasgou as suas roupas, falou: o que vocês estão fazendo? Nós somos homens igual a vocês, nós não precisamos de adoração, mas nós estamos aqui para que vocês possam crer naquele que vive, naquele que reina, naquele que veio, que é Jesus Cristo.
isso que ele merece.